Meus irmãos, nós vivemos numa época, e creio que essa questão que eu vou colocar não é uma situação apenas desta época, mas nos dias que nós vivemos, está bem em evidência um tipo de evangelho que é um evangelho triunfalista, um evangelho que ensina que somente as vitórias é que de fato apontam para a realidade de que Deus está conosco. É um tipo de evangelho que anuncia que qualquer tipo de problema na vida é um sinal de que Deus nos abandonou, ou é um sinal de que nós não estamos agradando a Deus o suficiente para que Ele atenda às nossas necessidades, ou é um sinal de que nós não estamos nos sacrificando o suficiente para este Deus, a fim de que Ele venha até nós. E dentro disso nós vemos, por exemplo, muitos segmentos que acabam explorando a fé, dizendo que se você não entregar até o que você não tem, dessa forma Deus não vai te abençoar. E se você não tem sido abençoado é porque você não tem feito isso. A ideia de um evangelho triunfalista, que entende que Deus só está com você se tudo estiver, então, funcionando perfeitamente. E se as coisas não estão funcionando perfeitamente é porque Deus não está te abençoando. Logicamente que esse tipo de evangelho não é compatível com o evangelho da palavra de Deus. Esse tipo de evangelho não é compatível com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos ensina que nós vivemos num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, nós vivemos num mundo sujeito a todo tipo de problemas, nós vivemos num mundo sujeito a todo tipo de enfermidades, a todo tipo de oposição, a todo tipo de dificuldades. É o mundo que nós vivemos. E nesse mundo que nós vivemos, nós estamos sujeitos a coisas que muitas vezes nos derrubam. Nós estamos sujeitos a coisas que nos jogam no chão muitas vezes. E isso não significa que Deus não esteja conosco. Isto não significa que Deus não nos ame. Não significa que Deus não tem nos abençoado. E nós poderemos hoje, refletindo na sequência dos Salmos, de acordo com a exposição que temos feito neste livro, refletindo no Salmo 44, que faz parte aí do segundo livro deste saltério, nós vamos ver que no Salmo 44, no qual não é possível saber quem foi o seu autor, é um salmo que não nos dá aqui nenhuma pista ou evidência de quem tenha escrito este salmo. Da mesma forma, em relação ao salmo anterior, no seu título traz a informação de que ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Nós já vimos que os filhos de Corá eram parte daquela família, da tribo, dos levitas, que serviam a Deus e que possivelmente eles são citados aqui como aqueles que eram responsáveis por preservar este salmo, por guardar para que ele não se perdesse. E neste Salmo 44, nós vemos aqui também a impossibilidade de nós identificarmos a época precisa em que ele foi escrito. Não é possível sabermos o contexto deste salmo, em que época exatamente ele foi escrito. Há, portanto, indicativos de que ele foi escrito em um período posterior ao reinado de Davi. Possivelmente é um salmo escrito numa condição, numa situação posterior ao reinado de Davi. E é importante nós sabermos que era costume dos exércitos de Israel, sempre depois de uma batalha, sempre depois de uma luta contra os seus inimigos,
eles então expressavam diante de Deus os seus sentimentos em relação àquela batalha. As vitórias, logicamente, eram celebradas com alegria, mas as derrotas eram lamentadas diante de Deus. E este salmo é uma expressão de lamento a Deus diante de uma derrota. Este salmo é uma expressão de lamento diante de Deus depois de uma possível derrota que o povo teve numa batalha. Mas era o povo de Deus e eles perderam a batalha? Como que pode isso? O povo de Deus pode perder alguma batalha? Este salmo fala e nos traz aqui o lamento do povo de Deus, depois de uma batalha, depois de ter sido derrotado diante dos inimigos. Então, de forma resumida, este salmo nos ensina que entre vitórias e derrotas, Deus está sempre na condução da vida do seu povo, e o seu povo carece de Deus em todo o tempo. Então, entre vitórias e derrotas, Deus está na condução do seu povo. Nós podemos visualizar a seguinte realidade: aqueles que estão em Cristo, eles têm no seu coração a certeza absoluta de que Deus já concedeu a vitória final, não é? Nós sabemos que a vitória definitiva já está garantida. Agora, no trajeto até que essa vitória final aconteça, nós temos vitórias e derrotas. Muitas vezes nós caímos para que Deus nos levante novamente e nós continuemos trilhando em direção a esta vitória final que já está garantida por Deus em Cristo Jesus. Então, neste salmo, que é um lamento pela derrota, nós podemos aprender aqui algumas percepções do povo de Deus a respeito de suas vitórias e de suas derrotas. Este salmo nos apresenta algumas percepções que o povo expressa naquele cântico de lamento depois da derrota. O que eles entendiam, o que eles perceberam a respeito das suas vitórias e das suas derrotas. Uma das percepções que nós encontramos aqui é que as vitórias vêm de Deus. Todas as vitórias vêm das mãos de Deus. Todas as vitórias são possíveis porque Deus é quem garante as vitórias. Nós vamos ver isso aqui do versículo 1 ao versículo 8 deste salmo. E aqui então o salmista inicia este salmo afirmando que todas as vitórias vêm de Deus. O salmista reconhece que, apesar da atuação do exército com as suas armas, apesar da atuação do exército com as suas ferramentas, com os seus cavalos, com os seus carros, apesar do exército equipado com homens fortes, apesar de tudo isto, a vitória só acontece porque Deus permite a vitória. Então a vitória, ela é sempre provida por Deus. Toda vitória, ela é provida por Deus. Às vezes nós temos aquela ideia de que nós vencemos porque nós estávamos bem equipados, nós vencemos porque nós éramos fortes, nós vencemos porque nós tínhamos aquilo que era necessário para vencer. Certamente Deus se utiliza dos meios, mas no final das contas, Ele é aquele que provê a vitória. Veja no versículo 1 que diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. E aqui é interessante porque o salmista está fazendo uma referência ao fato de que as gerações contaram para suas descendências as suas experiências dos livramentos de Deus. E o salmista aqui faz referência às vitórias providas por Deus, pelas quais o povo de Israel conquistou
a terra prometida depois de 40 anos de peregrinação no deserto. É isto que o salmista está se lembrando. Ele diz: ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado. Ele está fazendo referência às histórias que certamente seus pais os contavam, talvez desde a saída do Egito, a forma como Deus livrou o povo depois de ter atravessado o Mar Vermelho e ali morreu o exército de Faraó, como Deus deu uma vitória bendita. E assim, a palavra do Senhor relata várias vitórias que Deus deu ao seu povo durante os 40 anos no deserto e depois também ao entrar à terra prometida, a terra de Canaã. Ali Deus concedeu vitórias que permitiram que o povo de Israel então entrasse na terra prometida e ali se estabelecesse como nação. Uma batalha que nós conhecemos muito bem, que aconteceu logo ali, já o povo entrando na terra de Canaã, a batalha contra Jericó, não é? E ali o texto narra que houve toda uma preparação e o povo marchou em derredor daquela cidade e Deus foi ordenando como que eles deveriam proceder, e aquela cidade, que era uma cidade murada, uma cidade protegida, a palavra de Deus diz que ela veio ao chão, ela caiu, ela ruiu, porque Deus queria dar aquela vitória. Então o salmista nos deixa claro, por exemplo, no versículo 2 em diante, e aqui destacando o que ele nos diz, como por exemplo, ele diz: como por tuas próprias mãos. Agora ele está dizendo o que os pais têm contado no decorrer das gerações. Os pais têm dito que, como por tuas próprias mãos, as mãos de Deus, desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. O salmista está dizendo que os pais têm contado às gerações que Deus, com as suas próprias mãos, desapossou aquela terra, os moradores daquela terra, para que o seu povo pudesse habitar naquela terra. E no versículo 3 ele diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Os pais contavam para os filhos: não foi pela espada que nós possuímos a terra, nem foi pelo o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, a destra de Deus, o braço de Deus e o fulgor do rosto de Deus. E aí o salmista diz: porque te agradaste deles. Aqui está algo chave para nós. Deus deu as vitórias ao povo de Israel para que eles então adentrassem a terra prometida. Não é porque eles eram fortes, não era porque eles tinham todas as qualidades, as melhores qualidades, não é porque eles eram perfeitos, mas o salmista enfatiza que tudo isso Deus fez porque te agradaste deles. Deus amou aquele povo, Deus escolheu aquele povo, Deus resolveu abençoar aquele povo. Não é porque eles eram os melhores, nem os maiores, nem os mais perfeitos, mas é porque Deus se agradou deles. E o salmista continua no versículo 4: tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, mais uma vez, a vitória vem do Senhor. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos os pés os que se levantam contra nós. E agora então o salmista expressa o sentimento do seu coração. Até então ele está falando do que os pais têm dito. Agora ele diz no versículo 6: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Então vejam aqui, meus irmãos, que uma das percepções
que o salmista tem neste salmo é que todas as vitórias acontecem porque Deus garante que elas aconteçam. Não é pela força do braço, não é pela espada que é utilizada pelo exército, não é pela força dos seus homens, mas é porque Deus, na sua infinita bondade, deseja que a vitória aconteça. E nós podemos pensar um pouco a respeito disso, dizendo que todas as vitórias, sejam pequenas ou sejam grandes, nós recebemos das mãos de Deus. Se você parar para pensar agora em vitórias da sua vida, vitórias de forma geral, né? Todo tipo de vitórias, conquistas que você já alcançou, que você tem alcançado, aquelas que são grandes em importância, aquelas que são menos importantes, saibamos nós, todas vêm de Deus. É Deus quem nos concede todo tipo de bênção e de conquista e de vitórias que venhamos alcançar. Porém, muitas vezes, o ser humano comete o erro de atribuir suas vitórias à sua própria força. O ser humano comete o erro de atribuir as suas vitórias à sua própria capacidade, aos seus recursos, à sua sabedoria. A verdade é que Deus nos dá as vitórias através dos nossos recursos, e muitas vezes até mesmo sem termos nenhum recurso. Às vezes Deus utiliza o que nós temos de recurso para nos abençoar com as vitórias, mas tem situações que nós olhamos e vemos claramente, não tinha o porquê desta vitória, mas ela aconteceu, não tinha nenhum recurso, não tinha nenhuma possibilidade, e Deus concedeu. Então, com recurso ou sem recurso, toda vitória vem de Deus, elas vêm das mãos de Deus. E em momento nenhum nós devemos nos gloriar de termos alcançado qualquer coisa pela nossa própria capacidade ou pelo nosso próprio merecimento, mas devemos sempre nos gloriar neste Deus, do qual vêm as vitórias que nós podemos experimentar. As vitórias concedidas por Deus cumprem o propósito de nos lembrarmos sempre que existe um Deus poderoso. Isso é importante, meus irmãos. A cada vitória que nós alcançamos, nós devemos lembrar: existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus poderoso que tem alegria em sustentar a minha vida. Tudo que nós alcançamos na nossa vida deve remeter o nosso coração a essa percepção de que existe um Deus que cuida de nós. E as vitórias que Deus nos dá durante a nossa vida nos ensinam que Ele é o nosso Salvador. O nosso coração deve se alegrar por todas as vitórias já concedidas por Deus. E nós devemos, como nós vimos aqui neste salmo, relatar estas vitórias aos nossos filhos, de forma que eles contem também aos nossos netos. Isso aconteceu aqui, como nós vemos no começo deste salmo. O salmista começa falando daquilo que os pais têm passado de geração em geração, contando o que Deus tem feito. E nós precisamos fazer isso, contar aos nossos filhos as bênçãos de Deus, as vitórias que Deus tem dado ao seu povo, de forma que o coração dos nossos filhos e da nossa geração seja sempre encharcada com as informações que trazem ao seu coração a certeza de que Deus continua sendo um Deus presente na vida do seu povo. E aí nós podemos pensar e nos alegrar, lembrando que a maior vitória que o povo de Deus recebe das mãos do Senhor é a vitória sobre a morte. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, para que por meio dele tenhamos a vida eterna.
podemos não ter nenhum outro tipo de vitória durante a vida, mas sabermos que nós temos a vitória sobre a morte, o maior inimigo, esta convicção deve encher o coração de alegria, mesmo que tenhamos todos os tipos de derrotas em outras situações da vida, mas saber que Deus nos deu a maior e mais importante vitória, que é a vitória sobre a morte, porque Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O maior inimigo do ser humano é a morte, e Deus nos dá a vitória sobre a morte, a maior vitória. O fato é que Deus tem nos abençoado com muitas vitórias, além desta, e assim então nosso coração deve se alegrar, deve se exultar, e deve reconhecer que toda vitória vem de Deus, como diz aqui, e nos mostra o salmista, toda vitória vem das mãos de Deus. Mas nós encontramos uma outra percepção do salmista, quando ele, aqui neste cântico de lamento, depois de possivelmente o exército ter enfrentado uma derrota, o salmista então apresenta a percepção de que as derrotas cumprem os propósitos de Deus. É importante nós sabermos que toda vitória vem de Deus, mas é importante sabermos também que toda derrota acontecem para cumprir propósitos de Deus na vida do seu povo. As derrotas não acontecem de uma forma em que Deus tenha perdido o controle das coisas, então aconteceu a derrota. Às vezes a impressão que dá é o seguinte: enquanto as vitórias estão acontecendo, é porque Deus está no controle. Mas eu colhi uma derrota na minha vida, parece que Deus então perdeu o controle e deixou de me dar uma vitória na minha vida. Mas o salmista tem a percepção de que as derrotas cumprem os propósitos de Deus, né? Nós vamos ver isso aí do versículo 9 ao versículo 22. O que nós percebemos é que, após reconhecer que todas as vitórias são concedidas por Deus, o salmista lamenta o momento da derrota sofrida pelo exército de Israel contra os seus inimigos. Embora aqui o tom do salmista seja um tom de lamento, um tom de tristeza, nós não vemos nas suas palavras um tom de murmuração. Nós vemos sim um tom de alguém que está triste pela derrota. Mas não há no salmo palavras de murmuração contra Deus. As palavras são de tristeza, mas também demonstram aqui a convicção de que a derrota não está fora do controle de Deus. Fica claro para nós a convicção do salmista de que a derrota não está fora do controle de Deus e que na caminhada, de certa forma, a derrota também está prevista. Os termos usados pelo salmista atribuem a sua derrota à permissão do próprio Deus. Vamos ver esses termos que ele utiliza do versículo 9 em diante, acompanhem comigo. Agora, porém, tu nos lançaste fora. Até então o salmista está dizendo: Senhor, foi pelo teu braço que nós vencemos, foi porque o Senhor é o Deus forte da nossa vida, o Senhor nos deu a vitória. Mas agora ele diz também: Senhor, agora tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Na linguagem da batalha, aqui o salmista está dizendo: o Senhor não está indo mais conosco adiante na batalha. O Senhor deixou de nos garantir a vitória na batalha, mas agora o próprio Deus, que até então nos garante a vitória, Ele nos colocou numa condição de derrota. No versículo 10, diz assim: tu nos fazes bater em retirada. Então, enquanto estão lá na luta, na batalha,
o exército perdedor percebe que não há mais condição de continuar na batalha, então esse exército tem que bater em retirada, tem que ir embora, tem que correr, para não morrer todos que estão ali naquela batalha. E aí é o que o salmista diz: Tu, Senhor, nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tornam por seu despojo. Os inimigos agora têm a possibilidade de pegar os bens deste povo, de saquear o despojo daquela batalha. Versículo 11 diz, ainda dizendo que é Deus quem está no controle desta situação, o salmista diz: Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Era comum, no final de uma batalha, que o exército vencedor levava como escravos muitos do exército que foi vencido. E aí então o salmista expressa isso dizendo: Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. A ideia de que muitos dentre o povo que amarga uma derrota foram levados como escravos e foram espalhados entre as nações. E o texto continua dizendo: Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o teu preço. Versículo 13: Tu nos fazes opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Vejam só, irmãos, que o salmista, lamentando a derrota, ele está reconhecendo, ele sabe que a derrota não está fora do controle de Deus, mas ele diz: o Senhor nos entregastes, o Senhor nos deu aos nossos inimigos, o Senhor nos permitiu que nós fôssemos vencidos e nos tornássemos como vergonha. E em várias situações, Deus submeteu o seu povo a derrotas por causa dos seus pecados. Porém, nesse caso, o salmista diz que a derrota aconteceu em um momento em que o povo estava andando em obediência. E parece pior ainda quando acontece uma derrota e você então olha para a sua vida e começa a procurar mais o que há de errado, o que eu tenho vivido de errado, será que eu tenho vivido em pecado? E você não consegue enxergar, você percebe que você tem vivido uma vida de obediência a Deus e mesmo assim acontece algo que traz algum tipo de derrota. E o salmista está dizendo exatamente isso, ele está colocando-se diante de Deus e dizendo: Senhor, nós temos obedecido, nós estamos vivendo em obediência, mas mesmo assim, nós sofremos a derrota. E aí, nós podemos pensar em alguns casos bíblicos, por exemplo, a situação de Jó. O texto do livro de Jó começa falando que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. E aí nós vemos tudo o que aconteceu, não é? Com Jó. Jó sofreu derrotas atrás de derrotas, mas ele era um homem íntegro e temente a Deus. E como nós temos a revelação do próprio Deus, das razões e dos porquês que tudo isso aconteceu na vida de Jó, nós vamos entender que Deus estava controlando a história e Deus tinha planos que Jó não conhecia. Mas os planos de Deus na vida de Jó certamente eram planos que visavam o seu crescimento, o seu amadurecimento, visavam levar Jó a um entendimento de coisas que ele ainda não entendia a respeito de Deus. E aí, nós vemos que Deus tem propósitos em permitir derrotas na vida do seu povo como provação.
Por meio das provações, Deus produz resultados positivos na vida do seu povo. E aqui então, se você acompanhar comigo no versículo 17 em diante, o salmista diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. É aquela questão, o salmista está dizendo: Senhor, tudo isso o Senhor permitiu, mas nós temos consciência de que nós estamos sendo fiéis à tua aliança, nós estamos vivendo em obediência, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido das tuas mãos, ou melhor, se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele, que conhece os segredos dos corações? E aí ele diz no versículo 22, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui o salmista ressalta que o sofrimento que o povo enfrenta está relacionado ao amor que tinham para com Deus. Aqui nós temos um contexto de perseguição. O povo não estava sofrendo por causa de um pecado específico, mas o contexto é que o povo de Deus estava sendo então perseguido pelos inimigos. E aí então é que vem o sofrimento e a derrota. Essa perseguição é entendida por nós, no contexto bíblico, como provação. São as derrotas que Deus permite na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Não porque esteja sendo desobediente, não é por causa de uma disciplina, isso acontece também, mas nesse contexto, eles estavam sendo provados por uma perseguição, inimigos fortes que vêm e derrotam e trazem vergonha. É interessante porque o apóstolo Paulo se utiliza desse texto do versículo 22 que diz: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo usa esse texto para mostrar que no mundo os cristãos são odiados, no mundo os cristãos são perseguidos, mas que nem mesmo essas perseguições podem separar o seu povo do amor de Deus. Isso Paulo registra lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, eu farei a leitura que os irmãos podem acompanhar. Paulo diz, é um texto muito conhecido nosso, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Agora ele cita o Salmo 44, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí nesse contexto ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que o apóstolo Paulo se utiliza do contexto do Salmo 44,
onde o salmista lamenta a derrota. O salmista reconhece que não havia algum motivo visível de pecado para que eles viessem sofrer aquela derrota, mas o salmista reconhece que é por amor a Deus que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos. Os inimigos eram ferozes contra o seu povo, e os inimigos de Deus querem a derrota do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, então, se utiliza deste contexto para dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem que sejamos derrotados no mundo, nem que sejamos atingidos por coisas que nos lancem ao chão, aqui nesse mundo, porque nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Aqui neste mundo, a igreja é lançada como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Vejam, irmãos, que a perspectiva para o povo de Deus é que até mesmo na derrota somos mais do que vencedores. Até mesmo estando enfrentando algum tipo de derrota, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a perspectiva do salmista no Salmo 44. A derrota cumpre propósitos de Deus. Mas às vezes nós não queremos aceitar que as derrotas sejam positivas em nossa caminhada. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar que o propósito de Deus é de nos conduzir na sua presença, que o propósito de Deus age para nos dar forças e enfrentarmos as derrotas que muitas vezes temos que enfrentar. E aqui eu quero fazer a citação de um autor, eu creio que conhecido de alguns dos irmãos aqui, um autor chamado R.C. Sproul, em um livro que ele escreveu chamado A Mão Invisível de Deus. Ele diz o seguinte: é perigoso fazermos suposições precipitadas de que Deus está sempre do nosso lado. Esta questão de ser por nós sempre deve ser vista em termos de longo prazo. A curto prazo, ou mais imediato, há situações em que Deus está contra nós. Consequentemente, temos o paradoxo em que, mesmo quando Deus está contra nós, Ele é por nós. Mesmo quando Deus está contra nós, mesmo quando Deus coloca contra nós os nossos inimigos e permite que eles nos lancem ao chão, mesmo quando Deus está contra nós, Ele é por nós. Então aqui existe uma aparente contradição, mas é uma verdade, a verdade de que mesmo na derrota somos mais do que vencedores. O crente que passa por aflições, pela permissão de Deus e até mesmo pela sua ordenação, deve ter a segurança de que nossas derrotas estão no controle de Deus e Ele cumpre os seus propósitos através destas derrotas. Quais são os propósitos? Alguns deles eu posso citar aqui. As derrotas nos fazem ter sempre em mente que o mundo em que nós vivemos não é o céu. Quando enfrentamos alguma derrota, nós somos alertados para o fato de que nós não estamos no céu ainda. Nós estamos vivendo num mundo imperfeito, caído, corrompido, um mundo mau. As derrotas nos fazem lembrar disto, até para que o nosso coração, nestes momentos, desejem ardentemente a volta de Cristo, desejem ardentemente a glória eterna. As derrotas nos fazem perceber que nós vivemos num mundo caído. Outra questão, as derrotas nos fazem ter sempre em mente que a vida nesse mundo é transitória. Quando enfrentamos um baque, uma derrota, então nós caímos em nós mesmos e percebemos: essa vida é transitória, essa vida vai passar, e a derrota me mostra isso. Outra questão que as derrotas nos ensinam, elas nos levam a perceber que somos totalmente dependentes de Deus.
Muitas vezes, quando as coisas estão caminhando tudo no seu devido lugar, o nosso coração é tendencioso à tentação de pensar que nós estamos no controle da situação. Mas aí então somos abatidos por alguma derrota. E aí nós percebemos, eu dependo de Deus. É uma falsa ilusão eu pensar que eu tenho controle de qualquer coisa. E aí nós percebemos que nós dependemos de Deus em todo o tempo. Que nós não podemos dar um passo, senão pela direção de Deus. E uma última questão que as derrotas nos ensinam, elas nos despertam para buscar o socorro do Senhor. Muitas derrotas têm relação direta com pecados cometidos, mas outras derrotas acontecem em momentos que nos encontramos em obediência a Deus, e Deus as permite como provação da nossa fé. Nossas derrotas não são imposições de inimigos que detêm o total controle sobre nós, mas de inimigos que só agem até onde Deus permite que eles ajam. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Os inimigos que provocam derrota em nossas vidas, eles não têm total controle sobre nós. Eles têm o controle que Deus dá para eles. Deus estabelece um limite até onde os nossos inimigos podem agir contra nós. Até nisso nós nos alegramos em saber que nós não estamos totalmente entregues, mas Deus mantém um limite. Deus estabeleceu um limite na ação de Satanás contra Jó, e disse, olha, você pode tocar nisso, mas você não pode tocar na vida dele. E certamente a nossa vida em relação aos nossos inimigos, quanto a Deus, Deus estabelece os limites, de maneira que o apóstolo Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Os inimigos podem fazer o que quiserem, mas eles não podem ultrapassar o limite que poderia colocar em perigo a nossa segurança eterna diante do Senhor. E Deus não permite que os nossos inimigos anulem o que Cristo conquistou para nós na cruz. A vitória da salvação é intocável. Então, nós podemos entender, conforme a percepção deste salmo, que toda vitória vem de Deus. Devemos nos alegrar com isso. Mas as derrotas cumprem os propósitos de Deus também na nossa vida. E aí, para nós finalizarmos, do versículo 23 ao versículo 26, nós temos aqui uma terceira percepção, a percepção de que nas aflições é necessário buscar a Deus. Nas aflições é necessário buscar a Deus. O sofrimento da derrota leva o povo a clamar a Deus, certos de que nele está a solução. Tamanha, meus irmãos, era a aflição que o povo tinha, a impressão de que Deus estava dormindo ou havia se esquecido deles. Tamanha era a aflição. O coração corrompido pelo pecado, muitas vezes, gera sentimentos errados a respeito de Deus. Contudo, mesmo corrompido, o coração do servo de Deus tem a convicção de que deve buscar a Deus nas aflições. Acompanhe comigo do versículo 23 ao versículo 26. De certa forma, nós temos uma aparente percepção errada do salmista, né, em relação a Deus. A impressão, diante daquela aflição, de que Deus havia se esquecido. Mas, ao mesmo tempo, o salmista, diante dessa percepção equivocada, ele se volta novamente e dirige-se a Deus de forma correta. Ele diz, desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pregado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade.
Aqui o salmista reconhece que Deus não tem a obrigação de socorrer o seu povo. Por isso, em sua oração, ele pede que Deus socorra por amor da tua benignidade. O salmista não está dizendo aqui, olha Deus, teu povo merece. Nós reivindicamos que o Senhor venha ao nosso socorro. Nós exigimos que o Senhor nos abençoe. Nós não vemos o salmista fazendo isso. Isso nós vemos em alguns contextos religiosos da nossa época, né? Que diz que você deve ordenar a Deus, você deve obrigar a Deus, você deve exigir de Deus. Mas aqui o salmista, ele diz assim: Senhor, socorre-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. O salmista está dizendo: Senhor, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus benigno, e nós reconhecemos que tu és este Deus benigno, então por amor à tua benignidade, por amor a ti mesmo, socorre-nos. Uma oração humilde, uma oração de um servo que se humilha diante de Deus. O salmista tem convicção da benignidade de Deus, embora ele tenha a impressão de que Deus não responde. Essa é apenas uma impressão, pois Deus é um Deus benigno. Então, meus irmãos, quando nós enfrentamos derrotas na vida e somos envolvidos com aflições, devemos buscar a Deus. Às vezes nós somos tomados pelo sentimento de que estamos sozinhos. Às vezes pensamos que Deus não nos ouve ou que não se importa com as nossas dificuldades. Contudo, devemos nos lembrar que nossas impressões são falhas. As nossas impressões são falhas, são pecaminosas muitas vezes. Então nós devemos renovar nossa confiança em saber que Deus é benigno. Deus é um Deus comprometido com toda a bondade. E quando buscamos a Deus nas aflições, nós reconhecemos que todos os nossos recursos próprios são incapazes de nos dar solução, mas em Deus nós temos a direção correta, a direção necessária. E com isso então nós concluímos aqui, relembrando que este Salmo 44 nos ensina sobre estas três percepções do povo de Deus a respeito de suas vitórias e das suas derrotas. Primeira percepção que nós vimos, que todas as vitórias vêm de Deus, as grandes, as pequenas, as mais importantes, as menos importantes, todas as vitórias vêm de Deus e devemos ter um coração sempre grato. Nós vimos uma segunda percepção, é que as derrotas cumprem os propósitos de Deus, mesmo quando estamos sendo derrotados. Mesmo em meio a alguma derrota, somos mais do que vencedores. As derrotas permitidas por Deus cumprem os propósitos de Deus. E nós vimos uma terceira percepção, é que nas aflições é necessário buscar a Deus. É porque em Deus é que nós encontramos a direção correta. É no Senhor que nós encontramos consolo. É em Deus que nós encontramos força. É em Deus que nós encontramos o caminho certo a prosseguir em meio às dificuldades. Não deixemos de buscar a presença do Senhor, por mais dura que seja a luta, por mais difícil que seja o momento. É aí que nós temos que buscar a Deus de fato e mais intensamente ainda. São nos momentos das mais duras aflições, é que nós temos que buscar a Deus. Então que o nosso Deus nos abençoe e que tenhamos estas mesmas percepções do salmista, tenhamos essa visão correta sobre as vitórias e as derrotas. Deus nos abençoe. Amém.